Pessoal, professor Miguel aqui, de filosofia. Vou falar com vocês um pouco, então, sobre as questões que caíram na UFPR em 2024, né, no vestibular 2025, que tratavam de 5 textos, né? Então, vamos ver o que caiu nessa prova e por que que a resposta correta é a resposta correta indicada no gabarito. Bom, a primeira questão que aparece aqui é a questão 73. Essa questão 73 trata do texto Pense na Lagosta, uma incursão no mundo de exageros, mau gosto, prazeres e crueldade, que foi publicada, traduzida na revista Piauí, e é de um escritor americano chamado David Foster Wallace. Então, as questões da UFPR têm essa característica de colocar um trecho no início da questão. Vamos ler esse trecho aqui que está disposto para a gente. A maioria dos eticistas aqui são aqueles pensadores da ética. A ética é a parte da filosofia que estuda, é claro, a parte aquelas perguntas vinculadas ao que eu devo fazer. O que devo fazer, certo? Então a ética se preocupa com isso. Então a maioria dos eticistas concorda que existem dois critérios principais para determinar se uma criatura viva possui capacidade de sofrer e assim possui interesses genuínos que podemos ou não ter o dever moral de levar em conta. Um deles se relaciona ao hardware neurológico requerido para a experiência da dor com que o animal vem equipado, nociceptores, protalglandinas, neuroreceptores de opioides, etc. O outro critério é se o animal demonstra algum comportamento associado à dor. Então, aqui é uma questão bastante importante. Questão bastante importante que é tratada no texto, porque ali na metade do texto ele vai seguir por um seguinte argumento. Ele vai dizer que existem, né, esses dois critérios que ele utiliza. Existem dois critérios aqui. Um critério que observa o funcionamento do corpo, isso que ele chama de hardware neurológico, e ele recorre à ciência, né? Então ele vai ver o que a ciência fala sobre todos esses termos aqui, ó, noceptores, prostaglandinas, que são termos científicos. E ele não aprofunda nisso porque não é objetivo. E ele vai seguir para refletir sobre o comportamento. Então ele diz que a gente pode observar o comportamento do animal. E nessa observação do comportamento que ele sai com aquela construção conceitual, que é o conceito de preferência. Então ele vai dizer o seguinte: já que a ciência não nos dá um critério objetivo sobre esse hardware neurológico que permite nos dizer que animal sente dor ou não, então vamos olhar para o comportamento animal. E o comportamento, a gente observa a preferência, se o animal prefere estar naquela situação ou não. E a gente percebe que no caso da lagosta especificamente, ela prefere não estar naquela situação. Então, muito provavelmente, ela está sentindo algo próximo à dor ou desconforto. Enfim, ele tem até uma expressão muito interessante que ele coloca no texto, que ele não consegue acreditar na ciência ao observar uma panela gigante de lagostas se contorcendo e fazendo barulho para sair da panela. É uma questão muito interessante que ele coloca. Bom, o trecho está aí. O enunciado da questão diz o seguinte: o comando. No texto Pense na Lagosta, David Foster Wallace defende que o prazer gustativo humano se sobrepõe à dor e à natureza dos animais? Não, não se sobrepõe. Na verdade, ele é muito ambíguo. O texto é ambíguo em diversos pontos, e aqui também existe essa ambiguidade, mas essa afirmação é muito radical. Então, ele não diz com todas as palavras, todas as letras, que o prazer degustativo humano necessariamente se sobrepor à dor e à natureza dos animais. Na verdade, ele reflete um pouco sobre isso. Ele quer refletir um pouco sobre o fato de que a nossa sociedade tem essa compreensão, mas a gente tem que pensar um pouco melhor sobre isso. Tem que pensar na lagosta. Questões éticas permeiam o terreno da estética, perfeito. Então, ética é a parte lá que estuda o que eu devo fazer, e a estética estuda basicamente a beleza, a cultura, como nós nos relacionamos com o mau gosto, com prazer, né? Então, isso tem a ver com o terreno da estética. Então, questões éticas permeiam o terreno da estética, estão presentes no terreno da estética. As lagostas não são seres sencientes, são seres sencientes. Esse é um conceito comum na ciência, mas também na ética. Aqui, quem vai usar esse conceito aqui na ética vão ser os utilitaristas. Os utilitaristas. Os utilitaristas vão usar esse critério da ciência
para dizer se um animal deve ser comido ou não, se o animal pode sofrer dor ou não. Então, essa noção de senciência vai ser utilizada. Porque tem animais que são mais sencientes, que têm mais terminações nervosas, e animais que têm menos, né? Isso vai ser uma discussão bem, bem preponderante dentro do utilitarismo. Que se pratique o regime vegetariano. Também não, ele não é radical, como eu falei. Esse texto é muito ambíguo, né? Em diversas conversas que nós tivemos sobre esse texto, eu falei reiteradamente, acho que eu usei esse exemplo bastante, de que o texto não é objetivo, ele não defende posturas tão concretas, e ele não vai defender, por exemplo, que todos sejam vegetarianos e veganos. Então ele é ambíguo, né? Então essa alternativa aí, eu disse reiteradas vezes para vocês que se tivesse estaria errada. É um equívoco estender sentimentos humanos, dor e prazer aos animais. Ele não disse isso em nenhum momento. Isso aqui seria uma posição moral que nós teríamos de fora, né? Mas dentro do texto a gente percebe que claramente não é isso. Então a alternativa correta claramente é a B, tá? Então essa questão aqui não tem nenhuma ambiguidade nas alternativas, embora o texto seja ambíguo. Então, claramente a alternativa B dessa questão 73. Questão 74 da Xiaoyi, a 73 aí do Foster Wallace, eu até comentei num dos meus palpites, que eu acho que eles cobrariam de modo muito mais é, abrangente e superficial o texto, e eles queriam que você dissesse que existiam reflexões éticas trazidas a partir da reflexão cultural, a partir da reflexão estética, a partir da reflexão que ele faz. Então foi mais ou menos isso que caiu. Na Mariana Chauí eu também indiquei, meu palpite foi que eles iam fazer uma relação entre o título mesmo, entre cultura e democracia, porque qual que é a crítica da Chauí à cultura iluminista, qual que é a relação do conceito de cultura e democracia para Chauí, ou qual que é a grande defesa que ela faz no texto, que no caso foi esse tema que foi cobrado na questão. Então vamos lá, questão 74, o texto. Podemos dizer que a democracia propicia, pelo modo mesmo do seu enraizamento, lembre que a autora ela trabalha muito com essa noção de que cultura é enraizamento, não a cultura iluminista, mas a cultura no sentido tradicional, de que a cultura está trabalhando com raízes, né, com tradição. Uma cultura da cidadania, à medida que só é possível a sua realização através do cultivo dos cidadãos. Ela também utiliza essa ideia de cultivo. Utiliza o exemplo de cultivo de plantas, cultivo, né, de monocultura, por exemplo. Se podemos pensar numa cidadania cultural, podemos ter certeza de que ela só é possível através de uma cultura da cidadania, ou seja, de um cultivo da cidadania, né? E cidadania, uma das coisas principais defendido pela Mariana Chauí, é a noção de democracia. Então, uma cultura da cidadania é baseado principalmente nessa noção de democracia. Essa é a grande proposta dela, né? De que a nossa cultura ela tem que ser cada vez mais democrática. E ao longo do texto ela elabora essa noção. Cultura é um termo polissêmico, assumindo diferentes definições, assumindo diferentes significados ao longo do tempo, e ela explora alguns significados ao longo do tempo. Em Cultura e Democracia, Mariana Chauí considera que a cultura se democratiza quando se torna acessível ao público como mercadoria? Não, na verdade, essa daqui é a crítica feita pela escola de Frankfurt, pela teoria crítica. A grande noção crítica lá da escola de Frankfurt é o conceito de indústria cultural. E o conceito de indústria cultural coloca exatamente isso, que a cultura, na sociedade contemporânea, se torna acessível ao público como mercadoria. E isso está no cerne da crítica da autora. Assume significado de evolução civilizacional também não. Aqui nós temos uma cultura que é uma cultura do iluminismo, né? O iluminismo, lá na noção de progresso defendida pelos iluministas, defendia que o significado da cultura era uma evolução civilizacional. Então, não é isso que a autora está dizendo quando a cultura se democratiza, né? Se afirma como direito? Perfeito. Ela termina lá os dois últimos parágrafos falando que a cultura tem que cada vez mais ser tratada como direito do cidadão, um direito de exercício da cidadania, e menos como mercadoria. Esse é o grande cerne do texto. Se produz e se oficializa pelo aparelho estatal, aqui é uma crítica que ela faz ao jeito que foi feito cultura aqui no Brasil. O Brasil, ele se vinculou muito à cultura, ele produziu muito cultura vinculada ao Estado, né? Ela até reflete sobre duas grandes formas de produzir cultura vinculada ao Estado. Uma propaganda estatal, né, com uma doutrina oficial do Estado, e outra como o Estado financiando. Aqui no Brasil, o Estado participou muito do financiamento da cultura. E isso também não é democrático, porque você não oportuniza
as pessoas democraticamente escolherem o que que elas querem retratar do ponto de vista cultural ou não. Começa a ser fruída pelas pessoas como entretenimento. Essa é a crítica, uma das críticas centrais da autora, é que ela inova em relação à escola de Frankfurt. Na escola de Frankfurt, lá tem a noção de indústria cultural e tal, ela elabora muito isso, mas essa noção de crítica ao entretenimento, ela faz uma reflexão muito aprofundada sobre isso. Ali, na metade do texto, mais ou menos, ela para um pouco e fala: vamos refletir sobre entretenimento. A cultura, ela domina até o lazer humano e faz que no lazer a gente não reflita sobre as nossas tradições, enfim, aquilo que a cultura é. Que a gente apenas deguste a cultura. E isso faz a gente ser mais passivo, faz a gente não questionar mais a realidade. Então, para Mariana Chauí, o entretenimento é uma das coisas mais negativas da cultura. Já na questão 75 do Ailton Krenak, a gente conversou bastante sobre isso também, sobre como a proposta, que não é na verdade proposta do Ailton Krenak, eu reforcei muito isso, são ideias, que as ideias que ele expõe são muito diferentes das ideias ocidentais, né, das propostas ocidentais. E aqui nós temos, nessa questão, a apresentação de uma ideia que é bastante diferente, que é a ideia de que a natureza é personificada. Esse é um dos diagnósticos que o Krenak faz no texto dele, de que a sociedade contemporânea, a sociedade moderna, despersonalizou a natureza. E por isso foi uma das causas do fim do mundo, né? A gente já conversou também sobre o que é o fim do mundo, né, nas nossas aulas. Mas vamos lá. Quando nós falamos que nosso rio é sagrado, as pessoas dizem isso é algum folclore deles. Inclusive, essa ideia de chamar de folclore, de saber tradicional, ou palavras que são pejorativas nesse sentido, é uma nova forma de preconceito, né? O Ailton Krenak deixa isso bastante claro. Na obra Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Ailton Krenak sustenta que a filosofia indígena se estrutura a partir da superioridade de certa humanidade? Não. Quando ele diz humanidade aqui, é uma crítica central que ele faz à cultura ocidental, né? E ele faz no texto. Existem dois tipos de humanidade. A humanidade ocidental, que é a crítica dele. A humanidade ocidental diz que as pessoas eram universais, né? Que existia um universalismo ligado à essência de uma pessoa, é uma condição universal. E essa humanidade não englobou todas as formas de vida, porque não englobou os povos originários. Então, essa é a crítica que ele faz. Discurso da sustentabilidade, também não. A sustentabilidade é uma vinculação que existe entre uma coexistência, vamos chamar assim, porque a alternativa tem essa palavra, entre os dois modos de vida, entre um modo de vida que explora a natureza, que segundo o Krenak é a modernidade, e um modo de vida que vive junto com a natureza. Essa sustentabilidade, ela não, para o Krenak não faz sentido, não tem como viver sustentabilidade, sustentavelmente, mantendo o modo de vida da modernidade como ele é atualmente, né? Nós podemos manter algumas coisas, mas não como ele é atualmente, porque a noção de natureza dele está errada. Então, a noção de natureza dele está equivocada. Então, essa é a crítica que ele faz a todas essas desenvolvimento sustentável. Ele critica muito sustentabilidade, essas novas doutrinas que aparecem dentro do mundo ocidental para tentar proteger a natureza, para tentar, enfim, viver de modo mais sustentável, mas para o Krenak isso não é suficiente. Da consideração da natureza como recurso, isso, na verdade, é o que a modernidade faz, né? Então, não é a filosofia indígena que trabalha com isso, é a modernidade que trabalha a natureza como recurso. Da coexistência entre as formas de vida, perfeito. Formas de vida, e aqui a questão ela é bastante, vamos dizer, aberta a interpretações. Que formas de vida? Que formas de vida pode ser o humano, no sentido do Krenak, né? Pode ser os animais, no sentido do Krenak, porque vocês sabem, já falei isso para vocês, os animais eles têm uma certa humanidade, porque o Krenak desenvolve um conceito de humanidade um pouco diferente da cultura ocidental, mas não vou aprofundar sobre isso. Então, e também a própria natureza é uma forma de vida, tanto que no enunciado aqui está o nosso rio é sagrado, por quê? Porque o rio dos Krenak, inclusive, eles tinham essa noção de que era o avô, por exemplo. Tem uma passagem muito interessante lá no início do texto. Então, a coexistência das diferentes formas de vida. O humano, os animais e a natureza. Só que para os povos originários, por isso que essa alternativa é uma alternativa aberta. Eles não fazem muito essa divisão. Essa divisão entre humanidade, animalidade, natureza, cultura é uma divisão ocidental. Então, os povos originários trabalham com formas de vida, são formas de vida.
Essa que é a construção que ele faz, né? Então é uma abertura completa a todas as formas de vida. Então não se trata também de uma coexistência entre o animal e o humano, porque para os povos originários não existe muito essa distinção. Isso é uma coisa importante. Acho que eu deixei muito claro também em algumas de nossas conversas. Da animalização do ser humano, não é isso que está em questão. O ser humano não necessariamente precisa se animalizar, ou os animais não necessariamente precisam se humanizar, embora exista uma noção bastante profunda nas teorias dos povos originários que tratam sobre essa questão da animalização dos animais, dos seres humanos e da humanização dos animais. Mas isso não é aprofundado tanto nessa questão. Bom, alternativa correta da 75, D. 76, questão do Hobbes. Abre aspas, enquanto a sensação e a memória apenas são conhecimento de fato, o que é uma coisa passada e irrevogável, a ciência é o conhecimento das consequências e a dependência de um fato com relação a outro, pelo que, a partir daquilo que presentemente sabemos fazer, sabemos como fazer qualquer outra coisa quando quisermos ou também em outra ocasião. Aqui nós temos duas diferenciações de conhecimento, né? Sensação, memória, imaginação são conhecimentos? São, mas são conhecimento de fato. Por quê? Porque estão ligados aos fenômenos, a coisa como ela é na realidade, né? Essa distinção entre fenômenos e coisa em si é do Kant depois, né? Fenômenos, ao fato na realidade, a experiência, certo? Experiência. Então, nós temos esse conhecimento do fato, do mundo empírico. E depois nós temos o conhecimento das consequências. O que são consequências? Cadeia de imaginações. O que que a cadeia de imaginações faz? A cadeia de imaginações, ela basicamente pode ser estruturada por causas e efeitos, a gente aprofundou bastante isso. E quando ela é estruturada por efeitos, ela nos permite ter uma previsibilidade, né, sobre o futuro, saber o que vai acontecer antes mesmo de acontecer de fato. Então a gente consegue, por meio de uma cadeia de imaginação, ou seja, a consequência de efeitos, prever o que vai acontecer no mundo dos fatos. Isso é a grande contribuição da ciência, é isso que ele está dizendo nesse trecho. Então, ciência é a forma, é um conhecimento, claro, mas é um conhecimento que tem a característica de fazer a gente prever o que vai acontecer. Então, lá, de acordo com a passagem apresentada e com a obra que foi retirada, é correto dizer que, para Thomas Hobbes, a experiência passada é a base de um conhecimento certo sobre o futuro? Não necessariamente, porque a experiência passada é a base de um conhecimento de fato. Quem trabalha com a experiência passada? Quem trabalha com a experiência passada é basicamente a sensação, que é a estrutura lá que incorpora essa experiência passada nas estruturas racionais. Depois essa sensação vai se tornar uma imagem, que o Hobbes chama de aparência. A imaginação vai trabalhar com essas imagens e depois você vai fazer cadeias de imaginações para chegar no raciocínio depois. Depois que você passa pelo raciocínio, aí sim que o conhecimento se torna certo sobre o futuro, porque você passa todo o caminho e não só da sensação para a imaginação, mas você passa por todas as estruturas, se tornando um conhecimento certo. E aqui, quando ele diz certo, ele diz basicamente científico, certo? Sobre o futuro, porque é a grande concepção da ciência para o Hobbes. A ciência é puramente racional? Não, aqui já está errado. Não, ciência não é puramente racional. E ela também não dispersa a experiência. O Hobbes, eu comentei bastante isso com vocês, ele vem antes do empirismo e do racionalismo. Então, ele não necessariamente é racionalista ou empirista. Ele pode ser considerado, por alguns teóricos, tanto empirista moderado quanto racionalista moderado. A maioria deles considera ele um empirista moderado, porque todo conhecimento se origina para ele na razão, desculpa, no mundo empírico, mas é uma discussão que ainda não está sendo discutida no contexto do Hobbes, percebe? Então ele tem uma posição que antecipa muito das discussões do racionalismo e do empirismo, mas ele não necessariamente se enquadra assim preto no branco em cada uma dessas posições. Então ele tem essa postura. A ciência não é puramente racional, nem puramente experiência, ela é a junção das duas coisas. Também não é a junção que o Kant vai fazer depois, que é uma coisa completamente diferente. A ciência é um conhecimento teórico desvinculado da prática? Não, a ciência é um conhecimento teórico-prático. Isso aqui começa a se construir no século XVI, depois no século XVII. Né? Ele está inserido nesse contexto de que a ciência moderna se diferencia da ciência antiga, porque ela vai ser a junção entre teoria e prática, né? Entre
Tecne e episteme, que são as duas formas de conhecimento. Para os gregos era diferente. Então, a ciência não é conhecimento apenas teórico, nem conhecimento apenas prático. É a junção das duas coisas. Uma prática envolvida por teoria e uma teoria pensando na prática. E isso ele está colocando explicitamente no capítulo sobre a ciência. A sensação e a memória nada dão a conhecer? Claro que dão a conhecer, elas conhecem coisas de fato, inclusive a memória. A memória tem um papel fundamental no conhecimento, né? A memória ela atua junto com a imaginação, as duas ali estão atuando juntos para fazer recordar melhor as sensações anteriores dos seres humanos, né? Então elas têm um papel fundamental no conhecer, mas é um conhecer mais ligado ao fato, certo? E não um conhecer científico. A ciência é o conhecimento das causas dos fenômenos. Perfeito. Das causas, não só das causas, mas dos efeitos também, né? Quando você conhece causas e efeitos ao mesmo tempo, você vai ter para o Hobbes uma consequência. Porque a relação de consequência, que é uma relação até lógica para o Hobbes, é quando você encontra uma causa. E quando você encontra uma causa, você encontra o efeito. E a relação dessas duas coisas, você tem uma consequência, certo? Então, a ciência é o conhecimento das causas dos fenômenos, perfeito, não só das causas, dos efeitos e também das consequências, que é o que o texto ali do enunciado diz para a gente aqui explicitamente. Então, a alternativa correta da 76 e última questão agora, pessoal, 77, que é a da Nancy Fraser, que era o texto mais difícil, na minha opinião, mas essa questão aqui pegou um tema bem básico do texto. Vamos lá. Abre aspas. A tarefa é elaborar um conceito amplo de justiça que consiga acomodar tanto as reivindicações defensáveis de igualdade social quanto as reivindicações defensáveis de reconhecimento da indiferença. Ou seja, aqui ela está tratando das duas injustiças. As injustiças de reconhecimento, né, que ela aborda muito no texto do ano passado, mas esse texto está implícito, e as justiças de redistribuição, né? São os dois dilemas. E eu reforcei muito com vocês que a proposta dela não é a soma de políticas afirmativas de ambas as injustiças. Não é a complementariedade, no sentido de que uma complementa a outra. A proposta dela é uma proposta de integração. Então, é isso que ela chama lá no ano passado, no texto do ano passado, de proposta transformativa, não é isso? Ela não quer apenas somar, vamos resolver uma injustiça, depois a gente resolve a outra e assim a gente resolve as duas ao mesmo tempo. Não é isso. Ela está querendo integrar, eu quero resolver as duas ao mesmo tempo, porque isso é um remédio transformativo que ela aborda no texto do ano passado, certo? Então é isso que está em jogo aqui. Vamos lá. Mas a questão nem aborda tanto essa peculiaridade, ela é até um pouco mais básica do que isso, mas vamos lá. De acordo com Nancy Fraser, no artigo Reconhecimento sem Ética, políticas de reconhecimento são necessárias para promover a paridade de participação entre os grupos sociais? Perfeito. A paridade de participação provém da noção do status social, que é a proposta que ela coloca nesse texto. Até achei que eles iam cobrar isso. Então, a paridade de participação vem da noção de status social, que é um modelo superior para o reconhecimento do que o modelo de identidade que a autora defende no texto. Afirmar a identidade e a particularidade de cada grupo social, aqui nós temos uma questão interessante. Não é isso. Isso aqui quem faz é o modelo de identidade, mas o modelo de Estado social não faz isso. Então essa alternativa estaria errada, é, porque não é o modelo que ela defende, e segundo, as políticas de reconhecimento não necessariamente estão ligadas à afirmação da identidade, mas sim à correção das injustiças. Então estaria errado nesses dois sentidos. Garantir a justa distribuição das riquezas? Também não. Aqui nós estamos falando de uma questão de reconhecimento, e aqui a alternativa pergunta sobre políticas de reconhecimento e não de redistribuição, como essa alternativa está abordando, né? Permitir que todos gozem de igual estima social, né? Essa questão de estima social tem a ver com uma sociedade baseada na hierarquização. Isso aqui é uma crítica que ela faz ao longo do texto, de que o modelo de identidade produz como consequência uma certa hierarquização dos grupos sociais, uma certa estima social por pertencer a um certo grupo, um certo sentido psicológico. Eu pertenço àquele grupo, então eu, digamos, gosto de pertencer àquele grupo, eu me sinto aceito. Isso traz um estima social, mas também um quê de questão psicológica. Ela discute muito isso e ela diz que isso é um problema nas políticas, no modelo de identidade, por isso que ela propõe o modelo de Estado social. Mas aqui, novamente, as políticas de reconhecimento, elas não estão ligadas à identificação,
da pessoa no grupo social, e sim ao combater a injustiça. Então, tanto essa B quanto essa D, elas estão dizendo que a política serve para uma identidade, para um estado social, para identificar o sujeito, mas não é isso. A política serve para combater a injustiça a partir de uma identidade que já foi realizada. Então, a discussão entre identidade e status é uma discussão anterior e a questão das políticas de reconhecimento ou de redistribuição. As políticas, elas querem resolver injustiças. O modelo de status e de reconhecimento quer compreender melhor uma identidade, certo? Essa que é a ideia. Promover o desenvolvimento ético e psíquico de cada cidadão, nada a ver, não tem nada a ver com desenvolvimento, nem ético e psíquico. Essa alternativa aí seria a alternativa mais diferente de todas, que estaria completamente errada. Então, na verdade, o objetivo da Nancy Fraser no final é promover a paridade de participação, paridade participativa, que é o conceito dela para solucionar todos os problemas que ela encontra no texto. Existem alguns problemas encontrados no texto e eles são solucionados a partir da paridade de participação. É claro que para entender esse conceito, precisa entender o conceito de Estado social e precisa entender a tese central do texto da Nancy Fraser, que é a defesa que ela faz de que o problema do reconhecimento é um problema de moralidade e não um problema de ética. Só que essa discussão é bem profunda. Eu até não achei que eles iam cobrar isso, porque realmente é uma discussão muito profunda. Eu achei que eles iam focar no Estado social. Mas o Estado social até também é comparado com o que eles cobraram nessa questão, um aprofundamento bastante interessante no texto. Então, o texto, a alternativa basicamente ficou num sentido mais superficial do texto, trabalhando muito mais a proposta que ela fez lá no final, na última parte, né, na conclusão, onde ela discute a paridade participativa, né? Que é basicamente o grande objetivo das políticas de reconhecimento e também das políticas de redistribuição sendo integradas, né? Buscando essa paridade de participação, certo? Então, questão 77, alternativa A. Espero que vocês tenham ido bem na prova. Eu acho que com as nossas aulas nós englobamos muito do que caiu. Até, por exemplo, essa do Krenak ali, eu falei explicitamente sobre uma alternativa do, do Wallace, eu também falei explicitamente de uma alternativa. Essa aqui do Hobbes também, eu acho que a gente abordou bem a diferença entre cada conceito e vocês não caíram nas pegadinhas que tem ali. Tinha até uma questão que eu cobrei de vocês, que era exatamente essa B e essa C aqui, trabalhando com essa exclusividade de racionalidade ou de razão. Então, a gente acho que conseguiu aprofundar bem essas alternativas. Feito, pessoal. Então, espero que vocês tenham cumprido aí o objetivo e terem acertado 5 de 5. Maravilha? Falou!